Delação, traição e honra na política brasileira. O Brasil não é para amadores. Diante de uma pandemia do coronavírus, nós vivenciamos uma das maiores crises políticas da República Brasileira recente. A nossa jovem democracia presencia uma verdadeira batalha entre o poder legislativo e o governo federal. Mas não é apenas isso, também um desmoronamento político dos poderes ministeriais, com a demissão de 2 ministros em um curto período de tempo. O que agrava a situação é que os ministros em questão tinham forte prestígio político e social. Luiz Henrique Mandetta ganhou notoriedade diante da crise da saúde. Sérgio Moro, uma espécie de símbolo da moral nacional depois da Lava Jato, deixa o governo e sua saída alega que o governo não tem a moral que alegara ter. De fato, as relações políticas no Brasil são delicadas. As tensões frequentes entre o poder executivo e o legislativo não representam nenhuma novidade. Escândalos de corrupção e decisões com claros interesses políticos também não são novidades no Brasil. Não faz tempo que nós presenciamos, por exemplo, o ápice da Operação Lava Jato, tivemos o impeachment de uma presidente, tivemos a prisão de um ex-presidente, tivemos a prisão de um presidente da Câmara dos Deputados. Evidente que isso é lamentável e por isso desejamos tanto a chamada renovação política. Mas uma coisa que quase sempre está presente nestes embates é a desavença, a delação, seja ela premiada ou não, e a traição entre os melhores amigos, entre os camaradas políticos. Temos um interessante dado histórico de delação no dia 21 de abril, data recente, exatamente na celebração do feriado nacional, tendo em vista a vida de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por Tiradentes. O contexto era o da Inconfidência Mineira, de 1788 até 1789, ou a chamada Conjuração Mineira. Movimento de revolta no Brasil colonial, diante da exploração da metrópole portuguesa na cobrança de impostos, como o quinto, de onde possivelmente vem a expressão quinto dos infernos, e a derrama. Pois bem, sabe-se que a Revolução ela não teve melhor resultado porque um português chamado Joaquim Silvério dos Reis Montenegro Leiria Grutes, que nasceu em 1756 e morreu em 1818, delatou os companheiros de revolução. E estes foram descobertos. Este ficou livre da prisão e das dívidas com a fazenda. Entretanto, o único que recebeu a pena de morte e não foi poupado como os outros foi Tiradentes, sofrendo uma morte violenta, como relata a nossa história, em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Mais recentemente, curiosamente também em um mês de abril, no dia 13 de 2018, nós temos o termo de delação do ex-ministro Antônio Palocci, que atingiu o ex-presidente Lula e agravou sua situação diante do STF. Palocci alegou que empresas destinaram 270 milhões para campanhas de Lula e de Dilma no período de 2002 até 2014. Segundo ele, o dinheiro era em troca de linhas de crédito no BNDES, desonerações em tributos e apoio em medidas de interesse do governo da base aliada. A delação premiada como um processo penal remete-se ao período da Idade Média, mas é evidente que se aprimorou conforme a criminalidade se torna mais complexa e o direito penal se especializa. Ela foi recepcionada pela primeira vez no direito brasileiro na Lei 8.072 de 90, no artigo 8, Lei de Crimes Hediondos. Neste contexto, nós sabemos que para se dar bem politicamente e antes de ser punido pela justiça, o indivíduo está disposto a entregar todos, até mesmo os seus melhores amigos. Se em uma situação que não seja criminal, mas que desperte a possibilidade de se dar bem, nós já vemos vazamentos e disputa entre os maiores aliados, imagine diante de uma forca, como no caso de Silvério dos Reis citado acima, ou de um colegiado de juízes prontos a devorá-lo. Ainda nesse contexto, não se pode esquecer da honra,
ou do cuidado próprio que se deve ter em um ambiente tão complexo como o da política brasileira. Não é estranho nós vermos verdadeiros heróis morais do alto de sua dignidade retirar-se de complô ou de projetos políticos que não trariam prosperidade para o Brasil ou benefício para o povo brasileiro. Também se alega que, de acordo com os mais profundos ideais humanos e políticos, não há como se manter fiel ou ligado a uma determinada causa ou pessoa, melhor sendo rachar e ocasionalmente formar-se outro partido quase que com a mesma sigla. É verdade que existe honra em deixar um partido ou grupo político. E é bom pensarmos que ainda existem estadistas por aí, políticos que mantêm sua dignidade e sua plena consciência da difícil realidade da ciranda política brasileira. Mas, diante deste difícil cenário político histórico que nós nos encontramos no Brasil, é mais sábio nós sermos críticos e lembrarmos que existe um famoso ditado, dito pelo rei Iuna ao sábio Duban no livro das 1001 Noites, que pode estar sendo usado por grande maioria e guiando as suas decisões políticas. Eu vou almoçá-lo antes que você me jante.